Kazuya Mishima é um homem que realmente herdou os genes do seu pai. Inclusive, ele herdou tanto que ele é um pai tão ruim quanto Heihachi e constantemente planeja eliminar seu próprio filho, Jin Kazama. Mas querendo ou não, Kazuya é imensamente poderoso e um dos personagens mais insanos da franquia Tekken e nos jogos de luta. E aproveitando essa deixa, hoje vamos explorar a lore, poderes, força e velocidade do lendário Kazuya Mishima. E vamos ver se ele realmente é tudo isso, especialmente comparado ao seu filho Jin Kazama. Kazuya Mishima é um personagem muito interessante, e apesar de ser um pouco menos complexo que Jin, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, ainda assim ele é bem interessante, pois ele não começou como um vilão ou um cara que não liga a mínima pra humanidade, e no seu fundo ele sempre foi um cara que curte pra caramba colecionar tênis. E eu nem estou brincando, isso apareceu na sua bio em Tekken 2, e Harada confirmou isso como canônico até hoje. Então Kazuya degusta de um drip advindo de bons tênis. Ele aparece em todos os jogos de Tekken, com exceção de Tekken 3, onde ele está supostamente morto. Embora ele seja visto como principal protagonista e herói no primeiro jogo, Kazuya se tornou um dos principais antagonistas da série desde Tekken 2. Como sabemos, ele é o filho de Heihachi Mishima e Kazumi Mishima, que antes era conhecida como Kazumi Hashijo. Ele também foi o caso amoroso de Jun Kazama e é o pai de Jin Kazama. Ele também é irmão adotivo de Lee Shaolan e meio-irmão do estilosíssimo Lars Alexanderson e neto de Jinpachi Mishima. Agora, antes de mergulharmos diretamente na lore de Kazuya, precisamos entender por que ele é como ele é. O personagem de Kazuya é movido por sua necessidade de controle, poder e vingança contra o seu pai. Isso pode parecer um pouco simplista, mas ouçam bem. Depois de inicialmente parecer um protagonista simpático em Tekken e dar um dos sorrisos mais icônicos dos jogos, a partir de Tekken 2 ele teve um 360 no mau sentido e mostrou que tudo vem em segundo lugar comparado aos seus planos de controle e poder. Existem pouquíssimos indivíduos que Kazuya demonstra o mínimo de empatia, pois ele frequentemente ri do infortúnio dos outros, fala com desdém e realmente não está nem aí. E no curso de sua busca pela dominação completa, Kazuya notavelmente acumulou um grande número de inimigos, muitos dos quais foram pessoalmente feridos por suas façanhas. Por incrível que pareça, duas notáveis exceções que Kazuya demonstra um tipo de sentimento é Jun Kazama e Bruce Irvin. Não se sabe exatamente qual era o relacionamento de Kazuya com Jun, mas conhecê-la o incomodou o suficiente para que ele perdesse a concentração em sua luta contra Heihachi e finalmente perdesse tudo para ele em Tekken 2. Jun acreditava que havia bondade em Kazuya e que ele poderia ser salvo do gene demoníaco dentro dele. Inclusive, a entidade Angel ou Anjo é uma prova de que existe alguma verdade nas crenças de Jun. Já Bruce Irvin foi a pessoa mais próxima que Kazuya teve de um amigo. Eles se conheceram em Tekken 2, onde Bruce foi marcado para a morte após vencer de um lutador de Muay Thai em uma luta que ele supostamente deveria perder, mas seu orgulho falou mais alto e esses homens foram atrás da vida de Bruce. E até um avião explodiu e ele caiu, mas as forças de Kazuya encontraram ele e o resgataram, e ambos se tornaram amigos. Inclusive, após o retorno de Kazuya em Tekken 4 e sua dominação da Corporação G, ele confiou pessoalmente a Bruce o cargo do treinamento e recrutamento de novos soldados. Então podemos dizer que Bruce é o braço direito de Kazuya Mishima. Mas agora falando de personalidade, após ele se unir ao seu gene demoníaco em Tekken 4, suas emoções verdadeiras pareciam estar mais alinhadas com a do gene. Apesar disso, Kazuya inicialmente mostra respeito e afeto por seu avô em Tekken 5. Em Tekken 7, ele continua a nutrir muita raiva de Heihachi
por ele ter matado Kazumi, a quem ele amava muito. Ele repreende Heihachi por matar sua mãe e até mesmo ri da ideia de que Kazumi iria querer matá-lo, já que ele acreditava que ela se importava muito com ele. No caso de Kazumi matá-lo é através de Akuma, mas ao contrário de seu pai ou seu irmão mais novo adotivo, Kazuya não gosta dos holofotes. Seu desejo de poder parece resultar de uma obsessão pelo controle, e ele tem pouco interesse pela fama. Quando Kazuya assumiu a Mishima Zaibatsu em Tekken 2, ele desapareceu nas sombras, por assim dizer. E da mesma forma, até mesmo mais tarde, quando ele se torna o CEO da Corporação G, ele prefere manter o controle pelas sombras, ao invés de simplesmente aparecer publicamente. Isso provavelmente está relacionado à sua forma demoníaca, que ele se esforçou muito para manter em segredo do público. Mas apesar disso tudo, ele também parece ter um senso de honra pessoal. Ele é insultado pela acusação de Heihachi em Tekken 5, de que ele foi a pessoa que ordenou os Jacks para matá-lo, chamando tal método de grosseiro. Isso está de acordo com a abordagem geral de Kazuya nos jogos, onde, apesar de ter muita vantagem do apoio corporativo, a sua rivalidade pessoal com seu pai é sempre confinada a torneios e lutas com as próprias mãos. Isso é visivelmente diferente de Heihachi, que usou uma arma, sequestro e chantagem durante os torneios do Punho de Ferro, e tentou matar Kazuya com um satélite a laser enquanto ele lutava contra Akuma. Embora Kazuya seja impiedoso com aqueles que o traem, ele frequentemente parece comandar a lealdade e o respeito daqueles sob seu comando. Tanto Anna Williams quanto Bruce Irvin sempre voltam a trabalhar para ele quando ele assume a Corporação G, e ambos recebem cargos de alto escalão, e pessoas como eles respondem somente ao próprio figurão. Kazuya tem uma apreciação prática por aqueles sob seu comando, como evidenciado por ele cancelar suas tropas quando Akuma chega, dizendo que eles não são páreo para ele e, ao contrário de simplesmente ir até Akuma e perder suas vidas, mandar o demônio até ele. Conforme a história avançou, Kazuya ficou mais velho e mais determinado em sua busca de poder e o controle do seu gene demoníaco. Ele também é mais calculista e menos errático em suas decisões em comparação a ele mais jovem, permitindo-lhe confiar nas pessoas próximas a ele e construir uma base de poder firme dentro da Corporação G. E isso é engraçado, pois se você for ver por fora, Kazuya parece só mais um lunático, mas como podemos ver, ele é um homem extremamente inteligente e sagaz. E ao contrário do seu lado demoníaco, Kazuya investe no uso de estudos e avanços científicos. Ele tem interesse pessoal em entender sua própria genética, e tem paciência e planejamento de longo prazo para ver a pesquisa como um passo necessário em seu caminho para o controle e a vingança. Ele tem um lado muito astuto e, assim como seu irmão e pai, é capaz de ser desonesto e muito intrigante e sedutor a outros. Em termos de puro drip, Kazuya, por ser um ávido colecionador de sapatos, com certeza se preocupa com seu lado fashion. E durante os jogos, ele teve diversos trajes para mostrar isso. Em Tekken 1, ele tem seu traje padrão, que não é nada mal. E esse traje ele usou até Tekken Tag Tournament 2. Mas o que realmente brilha para mim é seu traje para o Player 2, onde ele usa um tênis Nike, calça jeans rasgada, regata e suas luvas, bem na vibe Cody Travers de Final Fight. Com exceção do Nike, é claro, isso é coisa do Guy. Essa roupa é mostrada novamente em Tekken 6. Kazuya tem uma variedade de trajes, como algumas roupas formais, roupa de gangster, militar, roupa do Link e as minhas preferidas, Kazuya Matrix e sua roupa em Tekken 7. Agora que vimos um pouco da personalidade e drip de Kazuya, vamos explorar o lendário estilo Mishima, que Kazuya usa de forma maestral. Ao contrário de Jin, que renegou o estilo, Kazuya abraçou 100% essa arte e treinou com seu pai até uma idade mais avançada. Enquanto Jin se foca mais no estilo baseado no Karate Kyokushin, Kazuya parece ter uma base mais ligada ao Karate Shotokan, o que pode ser muito bem visto nos seus ataques, que são bem característicos. E por incrível que pareça, o homem que grava os movimentos de Kazuya
Kyu Narushima, um mestre de Karate Kyokushin, também grava os movimentos do próprio Jin. E assim como no vídeo de Jin, eu vou falar dos golpes de Kazuya em um contexto de lore. Quando se trata de gameplay, as coisas mudam bastante, e não é esse o enfoque do vídeo. Então, tenham isso em mente. Kazuya utiliza dos ataques que definem o estilo Mishima, em conjunto com a extraordinária eletricidade que ele imbui com seus ataques. Sem contar um grande controle de Ki. Kazuya usa de todos os truques no livro dos Mishimas, como o massivo Dragon Uppercut, ou como eu chamo o Shoryuken de Tekken, o incrível Electric Wind God Fist. Um ataque muito característico dos Mishimas, desde a concepção, onde Kazuya foca seu Ki no seu punho para liberar uma enorme carga elétrica, que joga o inimigo para cima. O mesmo se aplica à técnica Demon God Fist, onde Kazuya acerta o inimigo com uma imensa carga de Ki e eletricidade, que incapacita o oponente temporariamente. A técnica Engetsu-sen é um chute poderoso que aplica eletricidade para sobrepujar rapidamente o inimigo. Kazuya ainda tem outros ataques que são imbuídos com a eletricidade habitual, como o Tsunami Kick, Tombstone Crusher, Shattered Spine, Jawbreaker, Oni Stomp, o clássico golpe Demon Slayer e muitos outros. Também não podemos esquecer da técnica Hell Sweep, ou Spinning Demon, que também é utilizada por ele. Um golpe bem inortodoxo que pode pegar os inimigos de surpresa facilmente, pois Kazuya pode simplesmente dar uma rasteira e atacar em outro ângulo. Então é um golpe muito eficaz. Ao contrário de Jin, que usa puramente a sua arte marcial, Kazuya é um lutador que utiliza muito de sua herança natural do gene demoníaco, e ele tem um controle praticamente absoluto sobre esse gene, e pode usar essa fonte de poder sobrenatural à vontade, tanto a primeira forma quanto a forma True Devil. Kazuya, até na sua forma base, pode usar os lasers do gene demoníaco em conjunto aos seus ataques devastadores, o que acaba tornando seu estilo imprevisível e extremamente poderoso, porque esses lasers são extremamente rápidos, e são pouquíssimas pessoas em Tekken que podem desviar dele. Um ponto que iremos abordar mais posteriormente. O fato de Kazuya querer manter o seu gene demoníaco escondido é um dos fatos pelo qual ele pode fazer tudo isso que eu disse de usar os poderes Devil na forma base, porque ele foi obrigado a dominar esse lado dele, e após Tekken 4 ele ficou com um domínio muito maior. Sabemos que pelo menos a forma True Devil amplifica em 10 vezes os atributos do usuário, então a forma Devil normal também deve ter um amplificador, mas é desconhecido. Mas eu diria que é pelo menos 2 vezes para ser relevante. Em ambos estados, todos os ataques e técnicas de Kazuya são amplificadas, e na lore, Kazuya se torna quase invencível, com exceção de seres, é claro, no calibre de Heihachi, Jin e Akuma. Poucos podem realmente lutar contra Kazuya e seu estilo de luta mortal. Geralmente os golpes de Kazuya são focados puramente em sobrepujar o inimigo da forma mais rápida e brutal possível, o que pode ser evidenciado nos seus combos de 10 hits e sua técnica Skull Smash. Seu Rage Art e o Rage Drive em Tekken 7 mostram muito bem como ele utiliza perfeitamente seu gene demoníaco. E na história, vemos que na forma True Devil, ele pode até usar ataques de laser concentrados, extremamente letais com essa forma, e praticamente qualquer um que não seja Akuma, Heihachi e Jin seriam destruídos. Teoricamente, ele também poderia utilizar as habilidades telecinéticas que Jin mostrou. Em Tekken 8, ele parece ter masterizado completamente a sua forma Devil, e apesar de não se passar muito tempo na lore desde Tekken 7, a experiência contra Akuma e Heihachi levou Kazuya ao limite, e por consequência ele deve ter um entendimento muito maior de suas habilidades, o que por si só já é impressionante, especialmente quando vemos seu trailer de revelação. Mas agora que sabemos que Kazuya é extremamente proficiente no estilo Mishima, vamos mergulhar na lore para ver se ele realmente é tão forte quanto pensa. À primeira vista, Kazuya parece ser outro protagonista meio que genérico dos jogos de luta.
com as suas roupas meio que genéricas para a época, como calças brancas simples e luvas vermelhas, e sua missão justificável de se vingar de seu pai abusivo, Heihachi Mishima. No entanto, Kazuya pretendia ser mais vilão desde o início, já que seu perfil de personagem no primeiro Tekken afirmou que sua razão para entrar no primeiro torneio do Rei do Punho de Ferro era se vingar e, em seguida, usar a vasta fortuna de seu pai para carregar seus planos de dominação mundial. Inclusive, os militares russos até souberam desses planos e inscreveram o primeiro androide, Jack, no torneio para detê-lo. Outra pista indicando a verdadeira intenção e natureza de Kazuya era seu traje secreto no PlayStation, que acabou sendo ninguém menos que Devil. Por ele ser filho de Heihachi e Kazumi, ele foi criado no estado Mishima, a enorme casa aristocrática do clã Mishima no Japão. Kazumi amava e adorava Kazuya, assim como o avô dele, Jinpachi Mishima, que até lhe ensinou o Karate Mishima desde tenra idade. A vida de Kazuya piorou quando ele tinha 5 anos. Primeiro, seu amado avô desapareceu, e Kazuya mais tarde descobriu que ele foi preso por Heihachi sob o templo da família, depois que Jinpachi falhou em retomar a Mishima Zaibatsu de Heihachi, que já havia lançado um golpe contra ele. Então ele acabou sendo preso, e a mãe de Kazuya foi morta por Heihachi sem o conhecimento de Kazuya. Kazumi quis parar Heihachi porque ele estava querendo seguir um caminho belicista a todo custo. Quando sua causa parecia perdida, ela acabou sofrendo de uma série de doenças. Um fato interessante sobre Kazumi e seu clã é que eles eliminam da face da terra pessoas perigosas como Heihachi. Mas Kazumi amava Heihachi e acabou ficando emocionalmente perturbada por estar dividida entre o seu trabalho e o amor que tinha por essa família. Não se sabe se foi realmente Kazumi que decidiu matar Heihachi ou foi a influência do gene demoníaco que ela prendeu por muito tempo e ficava doente assim justamente por causa disso. Mas eventualmente pode ser que o gene demoníaco tomou conta dela e ela não pôde controlá-lo mais. E tentou matar Heihachi, mas falhou em sua missão. Nesse mesmo ano, Kazuya descobriu que sua mãe havia sido eliminada pelas mãos de seu pai. Ele confrontou Heihachi, mas foi derrotado quase que imediatamente por ele. Heihachi então pegou Kazuya, que tinha 5 anos, e o jogou de um penhasco. Heihachi alegou que seu filho era fraco e teria que sobreviver e subir de volta se quisesse ser seu verdadeiro filho, assim como seu sucessor. Mais tarde foi revelado que Heihachi também queria testar se Kazuya tinha essa habilidade sobrenatural de sobreviver à queda, temendo que ele pudesse ter a mesma doença, entre aspas, de sua mãe. Então pensem em um cara bom, que realmente se importa com seu filho. Porém, como Heihachi esperava, o gene demoníaco latente de Kazuya foi despertado, uma maldição genética que é ativada por uma experiência fatal ou de quase morte. Nos primeiros manuais dos jogos, isso era caracterizado como um pacto com o diabo. No entanto, em jogos posteriores, mais especificamente Tekken 4 e Tekken 7, foi esclarecido que Kazuya possuía uma composição genética especial transmitida pela família de sua mãe, que permite hospedar uma criatura imaterial, conhecida apenas como Devil, além de conceder ao hospedeiro poderes sobre-humanos e a capacidade de se transformar em uma criatura sobrenatural. Mas tem um lado negativo para isso. Essa criatura, conhecida como Devil, preenche o hospedeiro com emoções negativas, em especial raiva, ódio e medo. Com a ajuda desse poder recém-ativado, Kazuya foi capaz de escalar o penhasco de onde havia sido jogado. Depois disso, Kazuya foi criado normalmente, entre aspas, por Heihachi. De acordo com algumas fontes, Kazuya era realmente bastante frágil e tímido quando menino, e foi vítima de anos de abuso pelas mãos de seu pai. Em Tekken 7, no flashback quando ele era criança, ele é um pouco mais desafiador, embora ainda seja pequeno e impotente contra Heihachi. Pouco se sabe sobre o resto da infância de Kazuya, embora esteja claro que ele continuou a ser criado por seu pai.
Isso é evidenciado pelo perfil de Kazuya no primeiro Tekken, que afirma que como seu pai é um rico empresário, Kazuya não precisa se preocupar com dinheiro, dando a entender que ele continuou fazendo parte da casa Mishima por bastante tempo. Também é afirmado que Kazuya e seu irmão adotivo Lee Shaolan foram criados juntos desde a infância como rivais, e que Heihachi adotou Lee porque ele era um lutador habilidoso que vivia sozinho na rua. O que significa que Lee teria que ter mais de 4 anos quando foi adotado. Kazuya e Lee foram criados juntos por Heihachi, que ensinou a ambos o estilo de luta da família. Sabe-se também que antes dos eventos do primeiro torneio do Rei do Punho de Ferro, Kazuya participava de torneios de artes marciais ou lutas não oficiais ao redor do mundo. Em uma dessas lutas, Paul Phoenix lutou contra ele e empatou contra Kazuya. Quando o primeiro torneio do Rei do Punho de Ferro foi anunciado, Kazuya tinha 26 anos e aproveitou dessa oportunidade para se vingar de seu pai. Durante os eventos do primeiro jogo, ele lutou contra Paul de novo, e é dito que a luta durou horas, mas Kazuya venceu por muito pouco. Um verdadeiro testamento à força insana de Paul Phoenix, que inclusive daria um bom vídeo, não acham? Já em Tekken 2, vimos a verdadeira natureza de Kazuya revelada por completo, pois como sabemos, ele venceu o primeiro torneio e jogou seu pai no mesmo penhasco em que ele tinha sido jogado, e em seguida assumiu o cargo de novo CEO da Mishima Zaibatsu, o império econômico da família. Um fato interessante é que Heihachi já tinha enfrentado um usuário do gene demoníaco antes, sua mulher Kazumi, como mencionado, e desde aquele tempo ele já era capaz de desviar de lasers dela e até eliminou ela. Só que em Tekken 1 ele estava fora de forma, mas mesmo assim ele ainda é relativamente comparável àquela forma, embora um pouco mais fraco. E vamos ver posteriormente que a força dos usuários do gene demoníaco é impressionante. Depois que Kazuya achou que tinha eliminado seu pai e assumiu a empresa, ao invés de trazer justiça e honra para Mishima Zaibatsu e corrigir os erros do seu pai, Kazuya simplesmente repetiu as práticas corruptas e transformou a organização em algo ainda mais implacável e maligno. E reproduziu crimes como sequestro, extorsão de dinheiro de várias empresas e muitas organizações, e até mesmo contrabando de espécies animais ameaçadas de extinção. Ele até assumiu o controle de quase toda a segunda maior ilha do Japão, Hokkaido, e planejou construir sua própria nação independente e uma forte força militar lá. E ele realmente tinha esse sonho, e como parte da realização desse sonho, ele tentou criar soldados animais geneticamente modificados, e até um dinossauro geneticamente modificado a partir de fósseis e DNA de canguru. A fim de demonstrar sua superioridade marcial, Kazuya decidiu realizar outro torneio do Rei do Punho de Ferro. Antes ou durante o torneio, Kazuya encontrou Jun Kazama, a quem ele mais tarde descreveu como misteriosa e que se aproximava sem medo. Os dois se tornaram próximos quando Jun procurou salvá-lo da influência de Devil, e mais tarde teve seu filho Jin. Nesse momento, o demônio de Kazuya estava tentando dominar completamente sua mente e corpo, e tanto Jun quanto a entidade misteriosa Angel lutaram para impedir que ele o controlasse totalmente, e a rodada final do torneio foi más notícias para Kazuya, porque lá esperava ninguém menos que Heihachi, que Kazuya achava que tinha eliminado 2 anos atrás. E Heihachi tinha treinado absurdamente para lutar contra Kazuya. Então o velhão estava no talo, e devido ao fato de Kazuya estar com a influência de Jun e Angel na sua cabeça, ele foi derrotado por Heihachi. Heihachi então voou com seu corpo sobre um vulcão e o jogou nele, aparentemente eliminando Kazuya de vez. Porém, o Devil de Kazuya foi dividido em 2 partes, e parte dele escapou de seu corpo para, eventualmente anos depois, fazer contato com seu filho, Jin Kazama, que se tornou o novo protagonista da série. Mas como sabemos, esse não foi o fim para Kazuya Mishima. Contra todas as probabilidades, uma corporação de biotecnologia de ponta, recém-criada,
A Corporação G localizou os restos mortais dele dias depois. Após um período de tempo desconhecido, a Corporação G conseguiu restaurar Kazuya de volta à vida. Inclusive, Kazuya e a corporação chegaram a um acordo para ele ser usado como cobaia. Inclusive, Kazuya havia aprendido com seus erros. Na próxima vez que ele enfrentasse Heihachi, ele queria estar no controle total do seu gene demoníaco. É claro que esse plano não saiu como ele pretendia, e 20 anos depois de Kazuya ter sido jogado em um vulcão, Heihachi ouviu rumores de que a Corporação G tinha alguns dos restos mortais do seu filho. Heihachi desejava fazer uso desse material genético para aumentar o seu próprio poder ao criar um gene demoníaco sintético. Heihachi então mandou sua Tekken Force para invadir a Corporação G e lançou um ataque duplo nos laboratórios da Corporação G no Nepal e Nebraska. Nas instalações de Nebraska, Kazuya estava lá e acabou aniquilando a Tekken Force de Heihachi e foi obrigado a se revelar. No seu prólogo em Tekken 4, é afirmado que seu corpo foi recuperado pela Corporação G dias depois que ele foi jogado no vulcão. Mas apesar disso, provavelmente levou pelo menos 15 anos para ressuscitar Kazuya, já que a outra metade do seu gene demoníaco ainda estava tentando fazer contato com outro hospedeiro, e só foi capaz de marcar Jin quando sua mãe desapareceu por causa de Ogre, e Jin tinha 15 anos. Se Kazuya tivesse ressuscitado com sucesso antes dessa época, é altamente provável que Devil tivesse retornado ao seu hospedeiro intacto original, especialmente porque o objetivo do próprio Devil é reunir suas duas metades em Tekken 4 até que Kazuya tomou o controle total dele. Uma vez que a existência de Kazuya foi revelada nos laboratórios de Nebraska, Heihachi montou o quarto torneio do Rei do Punho de Ferro para atrair Kazuya e seu filho Jin Kazama. No final do torneio anterior, Heihachi havia atirado em Jin, o que acabou mostrando para Heihachi que ele também tinha o gene demoníaco. Heihachi precisava de material genético de um deles para seu programa de integração demônio-humano. Kazuya então entrou no quarto torneio apesar de saber que era uma armadilha armada por seu pai. Ele deveria lutar contra seu filho e encontrá-lo pela primeira vez nas semifinais do torneio, mas Jin foi sequestrado pela Tekken Force de Heihachi antes que isso acontecesse. Ao invés disso, eles se encontraram depois que Kazuya perdeu a rodada final do torneio para seu pai. Heihachi então levou seu filho para onde ele havia aprisionado Jin, em Honmaru, mas assim que Kazuya viu seu filho, ele foi possuído por seu demônio. Ele assumiu sua consciência sem se transformar, jogou Heihachi de lado e procurou absorver a outra metade da alma, mas Kazuya foi capaz de lutar contra o Devil pelo controle e finalmente conseguiu o controle total sobre o seu gene demoníaco naquele momento. Kazuya foi capaz de silenciar o gene demoníaco e se fundir totalmente com ele. Desde esse evento, Kazuya foi capaz de se transformar em sua forma demoníaca à vontade e tem seu olho vermelho característico. Apesar disso, ele ainda foi derrotado por Jin, que o atacou e depois venceu Heihachi, antes de mostrar misericórdia e fugir noite adentro, voando para fora de Honmaru. Ambos, pai e filho, são nocauteados em Honmaru, e Tekken 5 acontece logo após. E vimos que eles são atacados por robôs Jack 4. Apesar de inicialmente trabalharem juntos, Kazuya fez uma pegadinha com seu velho e o jogou nos robôs, e fugiu enquanto eles detonavam. A explosão resultante foi massiva e destruiu o edifício gigante e ainda todo o pico da montanha, sem contar que liberou o então reanimado Jinpachi Mishima da sua tumba sob Honmaru. Jinpachi havia morrido de fome e um espírito vingativo possuía seu corpo. E Jinpachi, lutando contra esse espírito, com sua última consciência humana, tomou o controle da Mishima Zaibatsu e convocou o quinto torneio do Rei do Punho de Ferro para encontrar um lutador forte o suficiente para matar o espírito vingativo e finalmente colocá-lo para descansar. Kazuya passou a maior parte do quinto torneio procurando o autor do ataque a Honmaru.
Quando foi revelado que a Corporação G o havia traído e ordenado o ataque, ele simplesmente eliminou os executivos da Corporação G e assumiu o controle dela, tornando-se o novo CEO. Isso aconteceu entre os eventos de Tekken 5 e 6. E como sabemos, quem venceu o 5º torneio foi Jin Kazama, e com Heihachi ainda ausente, Jin ascendeu como o novo CEO da Mishima Zaibatsu. Jin então declarou guerra ao mundo aparentemente sem motivo, mas sabemos que ele fez isso porque estava tentando evitar um mal maior. Ele estava tentando destruir o gene demoníaco, derrubando governos e corporações corruptas e ao mesmo tempo preenchendo o mundo com caos para o retorno de Azazel, para que ele possa cortar o mal pela raiz, visto que ele acreditava que Azazel era a origem do gene demoníaco. E apesar de ele realmente ser descrito como progenitor desse gene, quando Dino derrotou, a maldição ainda assim continuou nele e em Kazuya. E aparentemente foi influenciado pelo crescente controle de seu próprio gene demoníaco sobre ele. Kazuya se viu na posição de ser um dos poucos poderes grandes o suficiente para desafiar o belicismo da Mishima Zaibatsu. Ele militarizou a Corporação G e declarou guerra ao seu filho. E nessa época ele foi considerado um herói por suas ações. Kazuya seguiu Jin até um deserto no Oriente Médio, onde havia rumores de que residia uma fonte de poder ligada ao gene demoníaco, mas ele acabou se retirando após conhecer seu meio-irmão Lars Alexanderson. E ao invés disso, optou por recuperar seu poder no Japão. Depois que Jin desapareceu após seu confronto com Azazel no deserto, Heihachi voltou das sombras e assumiu o controle da Mishima Zaibatsu. No início de Tekken 7, a guerra entre as duas corporações continuou e acabou até virando uma guerra na mídia, e Heihachi foi sagaz o suficiente para revelar a forma demoníaca de Kazuya em uma transmissão ao vivo. Isso tudo durante a luta de Kazuya contra Akuma. Ele também falou tudo sobre a sua experiência dos jogos anteriores para um jornalista. Em seu confronto final, Kazuya derrotou seu pai depois de uma luta insana, onde sinceramente poderia ter ido para qualquer uma vitória. E ele jogou seu corpo no magma vulcânico. E pelo visto, ele derrotou Akuma também, porque ele está mais vivo do que nunca em Tekken 8. E Akuma não foi até lá pra zoeira, ele queria realmente matar Kazuya. Apesar de não haver nenhum chefe atual da Mishima Zaibatsu e da Corporação G vencendo a guerra, o mundo ainda continua em caos. E Kazuya parece estar determinado a dominar o mundo. E aparentemente, Jin é aquele que vai pará-lo. E provavelmente podemos até ver Azazel de novo, porque Zafina está em uma missão para exorcizar Azazel com os exorcistas de Sirius, porque apesar de Jin ter derrotado de verdade Azazel e forçado ele a retornar à sua forma espiritual, ele acabou sobrevivendo por um fiozinho de K. Então Zafina teve que selar ele com a esperança de exorcizar esse espírito. Então seria muito legal ver Azazel de novo, mas sinceramente, nesse ponto do campeonato ele é peixe pequeno. Agora, para falarmos de sua força e velocidade, eu vou ter que mencionar algo que é muito comum nos meus vídeos. Eu sempre acabo parecendo um papagaio falando a mesma coisa, só que para diferentes personagens. Mas é o seguinte, alguns personagens não realizaram feitos insanos, mas acabaram lutando contra um personagem que realizou tal feito. Então, por consequência, ele é escalado junto, entendem? E algumas franquias não têm feitos infinitos para analisar. Então essa repetição acaba se tornando necessária e inevitável. E Street Fighter é um grande exemplo disso. Só que isso acaba sendo necessário até para informar aqueles que não viram os outros vídeos. Então espero que compreendam. Agora, para analisar a força e velocidade de Kazuya, primeiro temos que olhar para Heihachi. Ele matou um usuário do gene demoníaco bem antes de Tekken 1. Apesar de eu não achar que Kazumi seja tão forte quanto Kazuya, especialmente em Tekken 7, o laser dela deve possuir a velocidade aproximada ao dele na forma base. E sabemos que na base, Kazuya destruiu um satélite que estava situado em uma altitude de 39.999 km da Terra em 0,67 segundos, se contarmos exatamente os frames. Ou seja,
19% da velocidade da luz. E Heihachi em Tekken 7 desvia desses lasers casualmente, e até contra Kazumi ele faz isso. E apesar de em Tekken 1 Heihachi estar meio fora de forma, ele acaba voltando ao treinamento e fica mais forte em Tekken 2. Então a forma base de Kazuya no auge está nesses níveis. E se contarmos os multiplicadores do gene demoníaco, então Kazuya sobe para pelo menos 1.9 vezes a velocidade da luz. E só para não confundi-los, quando eu estou falando 19% da velocidade da luz, eu estou dizendo um pouco menos que 1/5 da velocidade da luz, compreendem? Mas isso se aplica somente aos lasers, golpes e reações. Infelizmente, Kazuya não tem muito o que analisar além disso. E como eu sempre digo nos meus vídeos, eu não estou falando que Kazuya pode correr 50 vezes em volta da Terra, e nem dizendo que ele pode dar uma de Superman e rodar em volta da Terra mais rápido que a luz, ou na velocidade da luz, e sim lutar e reagir nessa velocidade. Personagens em Tekken são lutadores e não velocistas. E lembrem-se, vocês não precisam correr mais rápido que uma bala para poder desviar dela. Em termos de força, em sua base, ele é mais ou menos comparável a Heihachi. Eu diria que na forma humana, Jin é o mais forte de todos. Ele derrotou ambos antes do gene tomar conta, e até mesmo no filme semi-canônico Tekken Blood Vengeance, foi mostrado que apesar de tudo, Jin é o mais poderoso. E Heihachi é o artista marcial mais experiente, por assim dizer, e Kazuya fica no meio. O que realmente dá vantagem a Kazuya em relação a Heihachi é o seu poder sobre o gene demoníaco, mas no seu auge, ele seria capaz de replicar o que Jin fez, como derrotar de empate Mishima, que era uma ameaça à humanidade inteira, e supostamente ia destruir toda a humanidade se não fosse derrotado. E isso é dito diversas vezes durante Tekken 5. E eu acredito que ele até conseguiria derrotar com um soco a forma mais forte de Azazel, como Jin fez. E Azazel foi derrotado de uma forma tão humilhante que ele foi forçado a retornar à sua forma espiritual e quase foi destruído. Azazel é um ser dito diversas vezes de poder destruir completamente o planeta Terra. Então eu diria que por ele ser meio que comparável a Jin no seu auge, ele seria um ser capaz de afetar múltiplos continentes, ou um poder multicontinental a possivelmente planetário. Um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.